sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula de legislação extravagante. Hoje a gente vai falar sobre atualizações no Estatuto do Desarmamento. A professora Norma gravou, aulas aí de Estatuto do Desarmamento. Eu vou falar aqui de alguns pontos que houve atualização. E a primeira atualização, a gente começa aqui pela última, refere-se aqui à ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta perante o STF, lógico, a ADI é perante o STF aqui, as ADI 5538 e 5948. E qual que é o objetivo, qual que é o objeto dessas duas ações ali do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade? Muito bem, o objetivo é declarar as expressões lá do artigo 6º, que trata do porte de arma funcional das guardas municipais. Declarar inconstitucional o quê? A expressão de capitais e nos municípios com mais de 500 mil habitantes, e também declarar inconstitucional o inciso 4. O inciso 4 que tratava dos municípios com mais de 50 mil habitantes até 500 mil habitantes durante o serviço. Então, qual é o objetivo aqui dessas ações? Isso, muito bem, garantir o princípio da isonomia em relação a todas as guardas municipais do país. Então, o que aconteceu aqui com essas duas ADIs? O STF, o Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucional. O que ele declarou inconstitucional? Isso, muito bem. No inciso 3 do artigo 6º, então no artigo 6º, inciso 3 do Estatuto de Desarmamento aqui, o que o STF declarou? Ele declarou inconstitucional as expressões, declarou que inconstitucional as expressões de capitais, dos municípios de capitais e com mais de 500 mil habitantes, tá? Então, com mais de 500 mil habitantes. Por que ele declarou inconstitucional? Porque viola o princípio da isonomia, fazer a distinção dos municípios de capitais e com mais de 500 mil habitantes, e também declarou aqui inconstitucional. O que ele declarou inconstitucional? Isso, o artigo 6º, inciso 4 do Estatuto do Desarmamento, que tratava dos municípios com menos de 500 mil e acima de 50 mil habitantes. Então, este dispositivo aqui também foi declarado o quê? Inconstitucional, e aqui as expressões. Então, como que ficou de acordo com a orientação do STF? A professora Norma, ela tinha dito que essas expressões estavam o quê? Suspensas. Hoje, no julgamento do mérito, a partir de que dia? A partir do dia 1º de março de 2021, o STF reconheceu no mérito a inconstitucionalidade, e agora com efeito erga omnes, a inconstitucionalidade dessas expressões do inciso 4. Então, quem é que tem porte de arma hoje no âmbito das guardas municipais? Todas as guardas municipais possuem porte de arma dentro e fora do serviço, lógico, limitado à circunscrição do município, não é no âmbito nacional. Então, pelo princípio da isonomia, todas as guardas municipais do país, de municípios pequenos, grandes e de capitais, a gente vai verificar aqui o quê? O porte de arma dentro e fora do serviço, lógico, limitado à circunscrição do município, belezinha? Então, essa primeira atualização, que é o reconhecimento do mérito da inconstitucionalidade das expressões do inciso 3 e também o próprio inciso 4, que tratava dos municípios com menos de 500 mil habitantes, belezinha? Bem, hoje então todos, município que tem guarda municipal e tenha 10 mil habitantes, tem porte de arma? A guarda municipal? Sim, dentro e fora do serviço, dentro do município, belezinha? A segunda atualização, que as demais atualizações, na verdade, vieram com um pacote o quê? Anticrime. Vamos lá? Então, vamos falar aqui da qualificadora do artigo 16. O artigo 16, que trata do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o nome do tipo penal permaneceu o mesmo, tá? Então, é posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso o quê? Restrito. Aqui do artigo 16, beleza? Qual que é a primeira mudança? No caput do artigo 16, a gente tinha como objeto material a arma de fogo de uso o quê? Proibido. Então, tinha de uso restrito e proibido no caput. O que o pacote anticrime fez? Ele criou aqui, o parágrafo 2º ao artigo 16, o parágrafo único foi transformado em parágrafo 1º e o parágrafo 2º
trouxe para a gente uma circunstância qualificadora, tá? Essa circunstância qualificadora incide quando? Quando o objeto material da conduta, aqui previsto no artigo 16, for o quê? Arma de fogo de uso o quê? Proibido. De uso proibido. Uso proibido, beleza? Então, olha, se for de uso restrito, a gente continua a aplicar o caput do artigo 16, belezinha? E se for de uso proibido, aí eu aplico a qualificadora do parágrafo 2º do artigo o quê? 16, beleza? E aí tem um detalhe, e aí vem um plus. O artigo 16 hoje não é todo considerado o quê? Crime hediondo, tá? Antes do pacote anticrime, todo o artigo 16, referente à arma de fogo de uso restrito ou proibido, eram considerados o quê? Crime hediondo. Hoje não. Hoje só é considerado crime hediondo se a gente verificar aqui se tratar de objeto material de uso o quê? Proibido. Então só é crime hediondo se for objeto material aqui relacionado ao quê? Arma de fogo de uso proibido. Então esse aqui é considerado crime hediondo, tá? Crime hediondo, belezinha? Então, o que é de uso, o que é considerado crime hediondo? Somente o artigo 16 relacionado a uso o quê? Proibido. Então, vai uma observação muito importante, super recente, vai aparecendo sua prova, tá? Qual que é a informação importante aqui? Isso, muito bem. Anote aí no seu material, de acordo com o STJ, o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, configura o crime do artigo 16, professor, mas aí não mudou nada. Pois é, configura o crime do artigo 16, vírgula, o qual não é considerado crime hediondo. Então, olha, se for de uso permitido, como numeração raspada, aí é o crime do artigo 16, belezinha? Mas não é mais considerado o quê? Crime hediondo, belezinha? Só se for de uso proibido mesmo, fechou? Tamo junto? Próxima mudança aqui, foi no crime de comércio ilegal de arma de fogo, tá? O crime já existia, então a primeira mudança que a gente visualiza aqui é a pena. A pena foi elevada, né? Então a pena passou a ser agora de reclusão de 6 a 12 anos. Quanto? 6 a 12 anos. Então o comércio hoje, né, pelo princípio da proporcionalidade, tem uma pena bem maior do que o artigo 16, tá? Então, a pena é de 12 a 16. Inclusive, é até maior, se você comparar aqui, em relação à pena mínima, do que a figura qualificadora do artigo 16 do parágrafo 2º hoje, tá? Que é considerado o quê? Crime hediondo, belezinha? Então, essa primeira mudança, a pena foi elevada. Segunda mudança, a lei de crimes hediondos considerou o comércio aqui o quê? Crime hediondo. Crime hediondo. Pessoal, era uma desproporção muito grande. A pena era menor, então era bem parecida aqui ao artigo 16, né? A pena era menor. Ocorre que, se eu portasse ou possuísse uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, eu responderia pelo crime do artigo 16 e era considerado crime hediondo, belezinha? Tanto restrito quanto proibido, beleza? E se eu comercializasse arma de fogo de uso restrito ou proibido e não possuísse, não configurava o crime do artigo 16, aí eu responderia pelo 17, que não era considerado crime hediondo, tá? Hoje não, hoje qualquer comércio ilegal de arma de fogo, tá? Tanto de uso permitido quanto de uso restrito, ou de uso proibido aqui, é considerado o quê? Crime hediondo. Então foi inovação aqui, muito importante, porque é o comércio de arma de fogo ilegal que dá ensejo, né, a criminalização armada, belezinha? Então, o comércio é considerado hoje o quê? Crime hediondo e a pena foi elevada. Duas alterações aqui importantes. O artigo 17 também teve uma inserção lá que não foi assim de grande relevância, já era assim, continua assim. Ocorre que antigamente a jurisprudência aplicava dessa maneira, hoje tem previsão expressa, que é o flagrante provocado, a possibilidade aqui do flagrante provocado ser considerado o quê? Legal, lícito, professor, mas o flagrante provocado, ele é ilícito. Então, se o policial, por exemplo, ele provocar a conduta e ele mesmo impede a consumação, neste caso, vai configurar o quê? Crime impossível por obra do agente o quê? Provocador. Pois é, meu querido, mas se o policial
ele disfarçado ali na investigação, ele provocar a conduta, em relação à conduta provocada realmente não será lícita que a prisão, belezinha? Então, a conduta, objeto da provocação, não será punida pelo Estado, pelo direito penal. Então tem que ter provas aqui razoáveis de condutas o quê? Pré-existentes que já haviam o quê? Consumado, tá? Aquelas condutas permanentes, desde que haja prova dessa consumação pretérita, aí o agente do crime, né, de comércio ilegal, ele não vai responder pela venda, não vai responder pela entrega, mas ele responde por condutas o quê? Pré-existente, belezinha? Então é possível aqui a licitude, a legalização aqui do flagrante provocado em relação, então, ó, licitude de que? Condutas pré-existentes, fechou? Belezinha? Então tem que haver provas da licitude aqui de condutas pré-existentes, beleza? Eu pergunto, quem é que vai incorrer aqui como agente provocador? É o policial disfarçado, tá? Policial disfarçado. E quais são as condutas que ele vai provocar aqui? Ele vai provocar a venda ou entrega, tá? Entrega. E pela venda ou entrega, não é possível aqui a punição do comerciante, belezinha? Do comerciante ilegal aqui de arma de fogo. Mas é possível ele ser punido em razão de condutas o quê? Pré-existentes, desde que haja aqui esses elementos probatórios, né, que demonstram essas condutas pré-existentes já haviam sido o quê? Consumadas, beleza? A gente continua a aplicar aqui o aumento de pena de metade, se se tratar de arma de fogo de uso o quê? Restrito ou proibido. Então a pena vai ser aumentada de metade se se tratar de arma de fogo de uso restrito ou proibido, beleza? Então se se tratar aqui de comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, configura o mesmo artigo 17, ocorre que agora a gente tem um aumento de pena de metade, belezinha? Bem, então esse aumento de pena já existia, só para deixar claro aqui que o aumento de pena continuou, beleza? Então a pena aqui de 6 a 12 anos é para arma de fogo de uso permitido. Se for de uso restrito ou proibido, aí continua a ser essa pena, só que o aumento de pena agora é de metade, belezinha? E o flagrante provocado aqui, ele pode ser considerado o que? Lícito se houver a consumação pretérita. Tamo junto? Bem, vamos lá, tráfico agora internacional, outra mudança aqui que a gente visualizou. E a primeira mudança aqui no tráfico internacional relaciona-se à pena. A pena aqui, ó, ela foi consertada, né, em observância ao princípio da proporcionalidade. Então a pena hoje do tráfico internacional é de 8 a 16 anos, porque a conduta é muito mais grave. Cabe ressaltar que a qualificadora do artigo 16 não tem multa, ó, e o comércio e o tráfico tem multa combinada de forma o quê? Cumulativa, beleza? Então outra mudança que houve e não era considerado crime hediondo, com o pacote anticrime, o tráfico internacional passou a ser considerado o quê? Crime hediondo. Então aqui passou a ser considerado crime hediondo. Passou então a ser considerado crime hediondo. Só para a gente recapitular aqui de forma completa, né, quais são os crimes então do Estatuto de Desarmamento que são considerados crime hediondo? Somente o posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido, não de uso restrito, tá? Que mais? O comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo, beleza? Somente esses hoje, no Estatuto de Desarmamento, são considerados o quê? Crime hediondo, beleza? Bem, então o tráfico internacional de arma de fogo é considerado o quê? Crime hediondo. Ressaltando aqui, né, conforme a professora Norma já falou, não basta a natureza da arma ser de caráter internacional. Tem que visualizar que a conduta é internacional para que o agente responda aqui por tráfico internacional de armas de fogo, beleza? Bem, a pena aqui relaciona-se ao quê? A uso permitido. Então é possível a gente incidir esse aumento de pena de metade se for de uso restrito ou proibido. É possível aqui também o flagrante provocado ser considerado o quê? Lícito. Então teve aqui a inserção também no artigo 18 do flagrante provocado, flagrante preparado, né? Flagrante provocado ser considerado o quê? Lícito. Quando que o flagrante provocado será considerado lícito aqui?
licitude dele se demonstrar por elementos probatórios a indução aqui razoável de crime o quê? Pré-existente. Então, da consumação pré-existente de condutas que já haviam sido o quê? Se consumada, tá? Em relação a qual conduta? Aí o policial disfarçado aqui, ele vai induzir, né, a venda ou entrega de arma de fogo em operações internacionais, tá? E aí, pela venda ou entrega, não é possível que o agente responda criminalmente. É possível que ele responda se houver elementos probatórios da consumação pré-existente do tráfico internacional de armas aqui, belezinha? Fechou? E aí, só para deixar claro aqui, né, a gente vai ter o aumento de pena de metade, se tratar de tráfico internacional de arma de fogo de uso o quê? De uso restrito ou proibido. Restrito ou proibido, tá? Restrito ou proibido. Fechou? Belezinha? Bem, pessoal, então essas foram as mudanças aqui nos crimes em espécie, tá? Agora a gente vai falar aqui de uma mudança no aumento de pena, tá? Qual que é a mudança aqui que ensejou no aumento de pena? A gente vai aumentar a pena aqui de metade. Pessoal, esse mesmo aumento? Não, aquele aumento ali é para o crime de comércio e para o crime de tráfico internacional, tá? Agora esse aumento aqui vai para quais crimes? Para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, para o crime de disparo de arma de fogo, para o crime do artigo 16, que é o posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e a sua qualificadora de uso proibido, tá? O comércio e também o tráfico internacional. Então, o aumento de pena aqui incide sobre todos esses crimes. Olha, o aumento de pena não vai incidir sobre o artigo 12, que é a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e nem na omissão de cautela do artigo quê? 13, tá? Quais são, então, as hipóteses aqui de aumento de pena? A gente vai aumentar a pena nos termos do artigo 20 de metade, se tratar de integrantes, né? Integrantes de órgãos ou empresas previstas nos artigos 6º, 7º e 8º do Estatuto do Desarmamento, tá? Exemplo, se for um policial que disparar arma de fogo, vai ter um aumento de pena de metade. Se for um integrante das Forças Armadas que tiver o porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, a gente vai também aumentar a pena do artigo 14, tá? De metade, beleza? Pessoal, mas é bem compatível aqui, né? Pois é, mas se incorrer eventualmente no crime do artigo 14, é possível sim ter ali um aumento de pena de metade. Ou se for de uso proibido aqui ou restrito, também vai ter um aumento de pena de metade, o comércio ou o tráfico, belezinha? Fechou? Bem, pessoal, então essa primeira causa de aumento de pena. Professor, mas essa já existia. Pois é, já existia, né? Então, na verdade, a mudança vem na segunda aumento de pena, tá? Se a gente for o quê? Reincidente específico em crime dessa natureza. Reincidente específico em crime dessa natureza, tá? Em crime dessa natureza, beleza? Como assim reincidente específico em crime dessa natureza? Então ele já tem que ter sido condenado com trânsito em julgado anteriormente por algum desses crimes. Aí se ele praticar um novo crime, aí sim vamos ter o aumento de pena. E olha, aqui foi uma mudança muito drástica, porque em regra, se o agente é reincidente, a gente vai incidir uma circunstância o quê? Agravante, na segunda fase de aplicação de pena. Agora não. Neste caso, se houver reincidência específica em crime dessa natureza, é causa de aumento de pena, sendo aplicada aqui na terceira fase de aplicação de pena. Então, aumenta-se muito, inclusive pode extrapolar até os marcos penais, tá? Então, é uma causa aqui muito importante de aumento de pena e houve um tratamento aqui mais hard, bem mais hard, para quem pratica crime no Estatuto do Desarmamento ser considerado reincidente aqui, belezinha? Fechou? Então são essas causas de aumento de pena. Na verdade a inovação está aqui, ó, na possibilidade de
ser considerado reincidente o quê? Específico, incidir o aumento de pena e não uma mera circunstância o quê? Agravante, como a gente aplica nos demais crimes no direito brasileiro. Tamo junto? Agora, temos aqui no tópico 6 outra mudança. Na verdade, é uma mudança aqui que não foi assim tão drástica, não. Que é no caso de destinação prioritária, tá? Destinação aqui prioritária de armas apreendidas de tráfico de drogas. Então, se tratar de tráfico de drogas e do tráfico de drogas houver apreensão das armas, o juiz, no prazo de 48 horas, depois de juntar aos autos a desnecessidade da manutenção daquelas armas ali no processo, então ele vai entregar ao comando do Exército, que vai o quê? Fazer a distribuição a destruição ou a distribuição para os órgãos de segurança, tá? Só que deve se dar aqui uma destinação prioritária a órgãos de segurança pública, a órgãos do sistema penitenciário, a órgãos de segurança pública do sistema penitenciário. Cabe ressaltar que hoje, conforme a Constituição Federal, o sistema penitenciário faz parte da segurança pública. Então seria pleonasmo aqui colocar órgãos do sistema o quê? Penitenciário. Mas está lá no Estatuto de Desarmamento essa inserção aqui da destinação prioritária. Mas eu pergunto, é de qualquer órgão? Aqui não, tá? Destinação prioritária dos órgãos de segurança pública ou do sistema penitenciário da unidade da federação responsável pela apreensão. Das armas, tá? A apreensão das armas. Então, se for a Polícia Civil do Pernambuco que fez a apreensão, então a destinação será para a Polícia Civil do Pernambuco, tá? Preferencialmente, beleza? Se for a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul que fez a apreensão, então a destinação prioritária aqui é para a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, belezinha? Então a unidade da federação, se foi a Polícia Federal que fez a apreensão, então as armas serão destinadas aqui para a Polícia o quê? Federal, belezinha? Tamo junto? Fechou? Bem, pessoal, agora vamos falar aqui da última mudança aqui no Estatuto de Desarmamento, que é a criação de um Banco Nacional de perfis balísticos, tá? Banco Nacional de Perfis Balísticos, previsto aqui no artigo 34A do Estatuto de Desarmamento, é o Banco Nacional de Perfis Balísticos, será criado para quê? Qual que é o objetivo desse Banco Nacional de Perfis Balísticos? Nós temos aqui basicamente dois objetivos. Primeiro, cadastrar arma de fogo, tá? Cadastrar arma de fogo, objeto aqui de apreensão, né, nos processos criminais. Então, essa é a primeira função. Segundo, armazenar características de classes e individualizadora de projéteis e estojos relacionados ao quê? A deflagração, objeto de crime, tá? Relacionado aqui à deflagração. Deflagração, tá? Então, aqueles estojos ou projetos que foram deflagrados, que foram objeto de perícia, vão fazer parte aqui desse armazenamento dessas características dessas armas, belezinha? Então, esses são os objetivos aqui do Banco Nacional de Perfis Balísticos. O que mais? A gente vai falar agora da Constituição. Ele é constituído por quais dados? Então, qual a constituição do banco de dados aqui? Registros relacionados aqui a armas, projéteis, estojos relacionados aqui a crimes, tá? A crimes aqui, então, houve uma investigação para quê? Para auxiliar na investigação de novos crimes realizados pelas polícias, belezinha? Fechou? Bem, pessoal, qual é a gerência? Quem gerencia esse Banco Nacional de Perfis Balísticos? Gerência do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Isso, muito bem. Será gerenciado pela Unidade Oficial de Perícia Criminal.
Unidade Oficial de Perícia Criminal. E esse banco de dados, ele tem caráter o quê? Sigiloso, pelo amor de Deus aqui, que tem caráter sigiloso. E a utilização tem que ser conforme a lei ou conforme decisão judicial, sob pena de responsabilização administrativa, penal e civil. Sob pena de responsabilização administrativa, penal e civil, beleza? E tem aqui uma vedação, que é a vedação à comercialização do quê? Da base de dados. Então é vedada aqui a comercialização da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. E por fim aqui, a formação, gestão e acesso será mediante regulamento de quem? Regulamento do Poder Executivo Federal, tá? Federal. Regulamento do Poder Executivo Federal. Aqui na prova pode ser que ele altere aqui, ó. Regulamento do Poder Executivo Federal e Estadual. Não, é somente o quê? Federal, beleza? Então vai ter um regulamento aqui para ensejar o quê? A formação, gestão e acesso ao banco de dados, conforme o regulamento aí instituído pelo Poder Executivo o quê? Federal, beleza? Pessoal, então era isso que a gente ia falar aqui sobre atualização. Desejo de vocês uma excelente prova. Realmente, eu quero que na segunda-feira, depois da sua prova, você fale assim, nossa, foi sensacional este curso. Tamo junto, até mais e tchau!